Fala pessoal, tudo bem? Então, voltando aqui para poder conversar um pouco com vocês. O último vídeo que eu fiz, eu falei um pouco sobre dar nome aos bois, ou seja, a gente saber identificar e dar um nome para as coisas que nós estamos sentindo ou para as coisas que nós estamos passando, porque dessa forma isso aumenta a nossa possibilidade, a nossa chance de podermos ser bem-sucedidos em combater aquilo que nos afeta negativamente. E hoje eu vou começar esse vídeo contando uma história, uma experiência que eu passei e que reflete muito bem a importância de se dar nome correto às coisas. Certa vez, um amigo meu, uma idade avançada, para mais de 80 anos, passou mal e eu precisei acompanhar ele até o médico. Chegando no hospital, ele passou pela triagem, e aí a triagem perguntou para ele assim: o que o senhor está sentindo? E aí a resposta dele foi a seguinte: olha, eu costumo dizer que isso que eu estou sentindo é um piripaque. A mulher falou: acho que talvez observando a idade dele e tal, ela simplesmente fez um preenchimento e passou ele para consulta médica. E aí, chegando na consulta médica, novamente a médica perguntou como é que o senhor está, o que o senhor está sentindo, e a resposta dele foi: olha, eu costumo dizer que isso que eu estou sentindo é um piripaque. É engraçado dizer isso, mas no momento onde eu estava com ele, eu senti muita vontade de rir pelo fato de que essa palavra piripaque muitas vezes está ligada a um lado humorístico de algo que você está sentindo ou passando mal que seja. Então, foi engraçado, mas a situação era algo sério. E o que ele conseguiu passar para a médica, para que a médica pudesse ajudá-lo? Nenhuma informação relevante. Então, a médica ela precisou fazer exames, lógico, teria que fazer, mas num caso de maior emergência, o que o paciente transmite se torna fundamental para o efeito da conduta do médico. Então, um piripaque, em nenhum sentido, é algo que revela o que a pessoa realmente está sentindo ou o que realmente ela está passando com relação à saúde. Piripaque pode ser qualquer coisa. Então, nesse campo das doenças mentais ou das doenças que podemos chamar emocionais, né? E eu vou ser bem claro, eu digo doença mental, porque se refere ao centro nervoso nosso, onde essas doenças se originam, que é o cérebro. Está ali no controle da mente. Às vezes, quando nós falamos doenças emocionais, existe uma questão que parece ficar muito genérico a coisa, e pelo fato da nossa cultura ter sempre associado fortes emoções a circunstâncias um tanto, vamos dizer assim, muitas vezes dramáticas, ou até mesmo apresentando esse drama como algo cômico, eu não acho positivo, na minha experiência, falando doenças emocionais para o público geral, porque o público geral muitas vezes, quando fala em emoção, vem logo na mente coisas cômicas, exageradas, e isso acaba colocando uma névoa na frente do que realmente as coisas são. Então, dando nome aos bois, se eu tenho uma doença de origem na minha mente, no meu cérebro, vamos considerar assim. Acho que isso é interessante, isso funciona para mim. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre 3 coisas, dando nome e designações a elas. A primeira, tristeza. A segunda, angústia. E a terceira, depressão. Qual que é a diferença e as similaridades e como elas podem agir entre si? Porque eu posso estar angustiado, mas posso não estar deprimido. Eu posso estar deprimido e ter angústia, assim como eu posso estar triste e não estar deprimido, mas eu posso ter depressão e me sentir numa profunda tristeza. Então, sendo assim, como é que a gente pode diferenciar essas coisas? Bem, vou começar pela tristeza. Primeiro, a tristeza é um sentimento natural. Todos nós ficamos tristes de vez em quando, e geralmente a tristeza é causada por um fator externo ou por um fator interno de decepção, com algo que a gente fez, com algo que a gente praticou. Então, isso é fundamental nós entendemos. E que geralmente é algo que é pontual e passageiro. Então, ela não permanece por muito tempo, por um longo período. Às vezes, 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, 1 semana, 2 semanas, no máximo. Por quê? Porque o fator tempo é um fator primordial para atenuar esse sentimento de tristeza, ou diminuir, ou até mesmo acabar com ele. A tristeza é inevitável, tá? Então, por exemplo, se eu estou andando na minha casa, eu topo com a ponta de um móvel que me causa dor, que me causa tristeza. Isso é inevitável no dia a dia, pode ocorrer com qualquer um de nós. Então a tristeza é inevitável. A perda do ente querido é inevitável. A vinda de uma doença que nós não esperávamos é algo inevitável. Sendo assim, então, primeiro, a tristeza é passageira e algo inevitável, inerente a nós seres humanos. A tristeza, ela provoca sintomas, então ela externa o que é interno. De que maneira? Por meio do choro. Vontade de chorar é uma maneira de expressar o que nós estamos sentindo como tristeza. Sentimento de impotência, né? Então, quando nós perdemos um ente querido, nós temos muito esse sentimento: olha, eu não posso fazer nada. Isso nos causa profunda tristeza.
Pode nos causar também angústia, tá? Então, a angústia é aquele aperto no peito, ou aperto na garganta, cujo qual geralmente nós sentimos também um sentimento de impotência, às vezes esperança, às vezes nos sentimos acurralados por uma situação que faz com que nos sintamos assim. E a tristeza, agora sim, ela também faz parte, aí pulando para o nosso próximo assunto, ou para o nosso próximo nome, a depressão. Ela faz parte da depressão. E o que é a depressão? A depressão, diferente da tristeza, que é um sentimento natural, a depressão é um transtorno psicológico, tá? Ou seja, passou daquela esfera de temporalidade, ou seja, de um período curto onde você necessita, muitas vezes, ter aquele sentimento de tristeza. Porque o sentimento de tristeza também nos protege, nos ajuda a aprender coisas valiosas. Porém, geralmente a depressão dura mais tempo, às vezes mais de 2 semanas, 3, 4, 5, 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano, dependendo das circunstâncias. E ela gera alguns outros sintomas, como por exemplo, perda de interesse ou de prazer por algo que você gostava muito de fazer. Então, às vezes você gostava de fazer atividade física, você perde totalmente interesse e perde não só interesse, como o prazer de fazer aquilo que você tanto gostava. Ou talvez você gostava de visitar pessoas, conversar com pessoas, se expressar. Você perde o interesse de fazer isso e você passa a não ter prazer mais nenhum. Ao contrário, às vezes a simples ideia de fazer isso faz com que você já automaticamente se aprofunde num sentimento de tristeza de não querer fazer isso, de evitar a todo custo. Desculpa o barulhinho, eu moro num condomínio. E aí tem outras coisas, por exemplo, que a depressão leva. Falta de concentração, insônia ou muito sono, tá? Em casos muito graves, a tristeza ela pode levar até pensamentos profundos, negativos, até mesmo pelo desinteresse de tudo, falta de perspectiva, tá? Então a pessoa pode sentir desesperança com relação à vida e talvez pensar até que a sua vida não tem mais objetivo. E isso leva ao pensamento suicida. Lembramos, tristeza não é depressão, mas a tristeza faz parte dos sintomas da depressão. Então, por que é importante nós diferenciarmos bem tristeza de depressão? Porque às vezes, uma pessoa que está triste por um fato que ocorreu na vida dela, um fato temporário, vai poder dizer assim, eu estou meio deprimido. E não existe isso, tá? Talvez essa pessoa esteja passando por uma fase de tristeza. E como eu já disse aqui, imagine se nós não tivéssemos tristeza. Seria ótimo, mas também nós não seríamos avisados ou indicados de muita coisa que pode estar errado na nossa vida e que nós precisamos mudar. Assim como a dor, a tristeza é um sentimento natural que pode servir para a nossa preservação e pode servir também como alerta de que algo não está certo, de que algo está errado, de que precisamos mudar o rumo, de que precisamos refletir na nossa vida, de que precisamos fazer mudanças. Ao passo que já a depressão não. A depressão ela já é um transtorno, tá? Então às vezes a pessoa que está depressiva, ela diz, eu estou muito triste, eu não estou numa vibe boa, eu estou numa vibe negativa. E na verdade isso aí não tem nada a ver com vibe, não tem nada a ver com tristeza apenas, tem a ver com aprofundamento desses sentimentos, um aprofundamento dessa dor que já se classifica como um transtorno da mente ou uma depressão. E nesse estágio, a pessoa precisa de auxílio, de cuidados, de ajuda, muitas vezes profissional. Primeiro, para que se tiver no início ali do problema, ela consiga evitar com que esse problema continue a progredir de maneira negativa, tá? Se estiver no meio da situação, para que ela possa trabalhar para que esse estágio em que ela está não se prolongue, causando danos reais, danos físicos, danos nas suas relações, danos na sua profissão, danos no seu ciclo social, tá? E danos nas suas perspectivas de vida. E que se tiver aprofundado a ponto de ser algo crônico, né, que às vezes já é até sintomático, ou seja, já reflete no seu corpo, em dores físicas, tá? Em temperamentos, como por exemplo irritabilidade e outros, para que isso não continue causando tantos prejuízos e que possa se realizar um trabalho de atenuamento, tá? Ou um trabalho onde se procura atenuar esses sintomas que já estão bem graves, tá certo? E que possa também fazer com que a pessoa consiga realizar estratégias para o sistema reverso da situação, ou de se reverter, se isso ainda for possível. Porque em alguns casos, quando a depressão dura anos, tá? A pessoa ela vai ter que fazer um tratamento ainda mais específico. Por quê? Aquilo tornou-se parte dela, parte dos seus hábitos, parte da sua vida, tá? E se tornou algo habitual. Então trabalhar nesse momento é algo muito mais difícil. Precisa-se de especialistas e profissionais bons, experientes na área, para que a pessoa possa lidar com circunstâncias como essa. Ok? Então hoje eu falei um pouquinho sobre dar nome aos bois, né? Então dizer o que as coisas realmente são, dar nome a elas, entender as diferenças, porque se não fizermos isso,
nós, ao passarmos por circunstâncias como essas, não vamos conseguir encontrar as armas certas, os caminhos certos, para poder lutar contra esses inimigos. Porque são inimigos. Inimigos que nos machucam, que nos ferem, que nos deixam debilitados e que muitas vezes nos tiram a esperança do que é principal sobre o que nós viemos fazer aqui. Nós viemos viver a vida. Você sem vida, você não tem objetivos, você não tem perspectivas, mas com vida você pode ter tudo isso. Mas esses inimigos atrapalham esse processo que é natural. Então, para que nós possamos viver com saúde mental, viver bem, é importante entender o que é o que e lidar com cada coisa como ela é. Tá? Então eu fico por aqui, lembrando que eu ia falar sobre 3 pontos. Então, tristeza, depressão e angústia. O da angústia eu vou deixar para o próximo vídeo que eu vou fazer na quarta-feira, tá bom? E aí eu vou me aprofundar um pouco mais nesse tema da angústia, porque em especial foi algo que eu passei durante anos, tá certo? Então existe um fundo de experiência pessoal que traz a minha experiência. Não quer dizer que você ou alguém que está passando por um problema como esse tem os mesmos sentimentos e as mesmas dificuldades que eu tinha, mas talvez essa experiência possa trazer uma luz para te ajudar em alguma coisa, tá bom? Obrigado, pessoal, um abraço a todos, até a próxima.